Boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir? Deixa eu tentar segurar que fica mais fácil. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus possa nos envolver a todos. Que nos sintamos desde já acolhidos, envolvidos e amparados pelo seu amor. Eu gostaria de pedir a todos os amigos presentes, aos encarnados e aos desencarnados, mais os amigos internautas que estão nos acompanhando, que neste momento possamos fechar os nossos olhos, serenando a nossa mente, o nosso coração, para que possamos receber as benesses do mais alto, abrindo os horizontes para as nossas consciências, que ainda muitas vezes que caminhem premidas pelas dúvidas, premidas pelas sombras, pelo desânimo e pelo pessimismo. Conta Jesus conosco para que sejamos sempre, ainda que pequeninas candeias, luz nos passos daqueles que conosco convivem, que conosco caminham. Que sejamos fortalecidos pela fé, na esperança, na construção de um mundo novo, a partir de nós mesmos. Que tenhamos caridade no olhar, caridade no gesto, caridade na voz, na referência, caridade na opinião, caridade no trabalho, nas atitudes e onde quer que estivermos. Peçamos a Deus, Pai o Criador, que sempre nos sustente, nos ampare, nos guie, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Hoje eu não trouxe slides, hoje é só uma fala, mas a temática da noite, eu acho que é de extrema importância, porque eu queria falar com vocês a respeito da importância da família terrena e as perturbações espirituais no lar. Você já parou para pensar qual é o objetivo da família na Terra? Alguém já parou para... Por que a gente tem família na Terra? Afinal de contas, para que existe a família? Pensem assim, se Deus é o Pai, Criador de todas as coisas, de todos os cantos, de todos os planos, deste vasto universo de sua criação, criou a necessidade da família, da vivência em família, porque Ele finalmente tem alguma proposta boa, uma proposta importante para nosso crescimento como espírito que somos. E nós vamos encontrar a resposta, vamos pensar assim, para essa questão do porquê que existe a família, num dos maiores sábios de todos os tempos. Jesus o Nazareno, Jesus Cristo, o nosso Messias. Ele nos ensinou, na verdade ele nos recomendou: amai o vosso próximo como a nós amamos a nós mesmos. Sendo assim, a família, ela pode ser classificada como uma escola, onde nós temos um grupo menor de pessoas, no qual nós convivemos, para que aprendamos nessa convivência diária, seja por laço consanguíneo ou por laço de afetividade, porque muitas famílias são compostas por pessoas que são adotadas, mas nem por isso deixam de ser familiares.
que nós aprendamos a conviver dia a dia com as coisas importantes, com as alegrias, com as bênçãos e também com os reveses que a vida nos oferece. Então, a família é uma base para que nós aprendamos a conviver nesse grupo pequeno, que são os nossos lares, para que um dia, quiçá, nós consigamos amar todos os nossos irmãos, toda a humanidade. Deus, que é a inteligência suprema, sabe perfeitamente que nós, espíritos viventes no plano terreno, ainda ignorantes no bom sentido, mas ainda pequenos, nós não conseguimos amar todos os nossos irmãos. Nós ainda temos rusgas com algumas pessoas. Nós não gostamos de algumas pessoas. Nós não sentimos bem perto de outras pessoas. Aí o Evangelho fala assim: amai os vossos inimigos. Difícil, né, gente? Tem dia que a gente levanta com o ovo entalado, vamos falar bem assim, com o pé na jaca. A gente não consegue ver a nossa sombra. Como que a gente vai amar o nosso inimigo? É simples. Você não precisa amar o teu inimigo como você ama o teu amigo. Amai os vossos inimigos quer dizer que você não precisa desejar o mal ao teu inimigo. Não deseje. Cale-se. Persevere no teu pensamento a bondade, o amor, a caridade, que ele prospere. Porque a gente sabe que a vida é feita da lei da causa e efeito. E que tudo que a gente planta, colhe. Que a vida é um bumerangue. Eu jogo, mas ele volta para mim. Então tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço, eu vou colher lá na frente. Se eu plantar uma semente ruim, um fruto podre eu vou colher. Se eu plantar uma semente boa, um bom fruto eu vou colher. E assim, nas nossas múltiplas existências, nas nossas múltiplas reencarnações, nós vamos aprendendo de verdade o que é o amor. Por exemplo, nessa reencarnação, eu aprendi a amar o meu filho. Um filho que muitas vezes me apresenta problema, que é tido como uma ovelha negra dentro de casa, mas com todo o meu empenho que Deus me proporcionou, eu tenho que aprender a amar o meu filho. Eu tenho que me abnegar de muitas coisas. Eu tenho que aprender a conversar com o meu filho, ensinar, mas ensinar com amor. O não, muitas vezes, dito a um filho, e muitas vezes o filho também não reconhece isso, que o não faz parte do ensinamento. Mas quando a gente tem um não dito com amor, sem sobreposição, sem maldade, sem querer se sobrepor, os dois lados têm que aprender. Então, quando a gente tem esse amor por um filho, quando a gente aprende a amar um filho, consequentemente a gente começa a aprender a amar os filhos alheios. Porque eu vou começar a ter carinho, amor, afeição pelo amigo do meu filho, porque ele é gente boa. Quando a gente aprende a amar um pai e uma mãe, a respeitar, como se pede na Bíblia, no Evangelho, amar e honrar pai e mãe, quando a gente ama um avô, uma avó, quando a gente encontra, de repente, com um velhinho, uma velhinha por aí, principalmente para quem já não tem vô, avó, pai ou mãe, a gente encontra uma pessoa mais idosa, a gente tem um carinho grande. Por quê? Porque a gente já aprendeu na vivência passada, ou nessa vivência, a ter respeito, a ter carinho pelos mais velhos. Isso nos é dado desde pequeno.
respeita teu avô, respeita tua avó, pede benção. Muitas vezes acontece isso. Então a gente vai aprendendo no decorrer das nossas existências, das nossas reencarnações, o que é amar, o que é conviver em família. Porque se nós pensarmos, nós somos espíritos únicos e nós não viemos aqui para corrigir ninguém. Nós viemos no plano terreno para nos corrigirmos. Porque nos foi dada a oportunidade da reencarnação. Para que nós, naquele grupo familiar, na nossa família, que nós, como espíritos, lá no plano espiritual, escolhemos a família onde estamos inseridos. Nós, espíritos, fazemos um plano reencarnatório do outro lado, que esquecemos quando reencarnados, porque senão todo mundo ia odiar aquele que não gostava, ou então amar aquele que era o preferido, e por isso, né, nos é dado a lei do esquecimento. Mas nós somos inseridos na família que nós precisamos. Nós temos os irmãos que nós precisamos, os filhos que nós precisamos, o marido, a esposa que nós precisamos. Para quê? Para, nesse lar, nessa escola da vida terrena, nos aperfeiçoarmos. Porque nós temos, dentro da família, muitas diferenças. Como eu digo, ninguém é igual a ninguém. Nós temos semelhanças, né? Nós temos, eu tenho o mesmo gosto que o meu filho. Nossa, mas a gente combina tanto. Que bom. Continua o processo evolutivo que você está no caminho certo. Mas tem uma dor de cabeça em casa. E aí? O que você está fazendo para melhorar? Não o outro, em você mesmo. Você está exercitando o teu amor? Seja como filho, como pai, como tio, como avó, seja como for. Você está exercitando o teu perdão? Você está aprendendo a controlar a sua impulsividade? Como você se sente quando dá aquele turbilhão, aquela adrenalina, que você tem que botar a boca no trombone? Você consegue calar-se antes de deferir ou proferir alguma má palavra contra os outros? Isso é a família. É para isso que você está inserido nesse meio. Porque vos é dado provas terrenas que vocês e eu inclusive, nós temos que passar. Porque são essas diferenças, esses ressentimentos ou esses sentimentos que nós temos que trabalhar aqui. Porque nós somos devedores. Essa oportunidade de corrigenda, de reparação das cincas do passado, ou seja, das coisas que não foram resolvidas, estão e nos foram dadas nesta reencarnação, né? Então a gente tem que aproveitar a oportunidade. E quando a gente pensar em apontar o dedinho para o outro, sobre os defeitos que o outro tem, nunca se esqueçam que um dedo vai apontado para o outro, mas eu tenho 3 apontados para mim mesmo. Então, antes de apontar os defeitos para alguém, ou diminuir alguém, que nós nos coloquemos no lugar do outro. E dentro do nosso seio familiar, que nós aprendamos, então, a agir em família. E nós, como eu digo, nascendo nesse reduto familiar, nós temos que exercer, então, a tolerância, o amor, a paciência. E aí é por essa razão que existe a família. Para que nós aprendemos a nos amar como verdadeiros irmãos, filhos de Deus, o Pai Criador. Mas aí, Edilson, muita gente me diz, e muita gente refere para mim, Edilson, o meu lar está um pandemônio. A minha vida está uma empolvorosa. A minha casa está em pé de guerra.
Nossa, parece que alguém fez algum trabalho de magia, que alguém fez algum trabalho forte para mim. Eu não sei o que acontece. Que alguma força negativa parece ter penetrado dentro da minha casa. Né? Mas todo esse contexto popular, que muitas vezes nós queremos acreditar que foram os outros que fizeram para nós, são questões que estão sobre a nossa responsabilidade, sobre a nossa alçada. Porque manter a nossa casa em paz, eu não gosto de falar casa, eu gosto de falar lar. Manter o nosso lar em ordem é uma coisa que está sobre a nossa responsabilidade. No entanto, e quando eu vou voltar um pouquinho, quando eu falo casa, eu não gosto de casa, eu vou repetir quantas vezes for preciso. Casa, gente, é uma construção feita de alicerce e de tijolos. Olha a diferença. E lar é muito mais que isso. No lar, ela pode ser uma casa, pode ser um ninho, pode ser um bangalô, pode ser um casebre, pode ser simples, pode ser uma tapera, uma mansão. Mas no lar existe o amor, a conversa, a oração, a união. É muito diferente. A casa de um lar. Então, comecem a aprender que vocês têm um lar. Não é uma casa. Lar. Valorizem o reduto onde vocês estão. Prestem atenção nas bênçãos que Deus dá para o teu lar e não para a tua casa. É diferente. Comecem por aí. Mas aí é válido nós pensarmos que no reduto do lar, né, existem pessoas dos mais variados pendores, dos mais variados caracteres, dos mais variados temperamentos. E muitas vezes a família, ela sofre, em virtude disso, a família sofre mareios. Mareios do tipo afetivos, do tipo emocional, que acabam desestruturando um pouquinho o ambiente onde vocês se recolhem e vivem. Porque dentro de casa existem aqueles cujo temperamento, vamos dizer assim, leva a debochar do outro. Existem aqueles que condenam sempre, que jamais sabem elogiar, que veem defeito em tudo. Só ele é perfeito, né? Certo é ele, errado é a Bíblia. Existem aqueles que jamais elogiam. Existem também aqueles que falam aos gritos, aos berros, que são grosseiros ao se expressar com seus entes, com seus familiares. Existem aqueles que têm aquele alfinete pronto na mão para cutucar alguém, para alfinetar alguém. Existem aqueles que jogam piadinhas, aquelas piadinhas sem sentidos, mas com segundas intenções, a fim de ferir ou de pegar no ponto fraco daquelas pessoas que são mais sentimentais, que são chorões, ou que são pavio curto, ou muitas vezes que nem pavio tem, né, gente? Explode por qualquer coisa, já sai chutando o pau da barraca, já sai gritando. E natural é pensar nesse caso, nessas questões, porque nesse contexto nós estaremos dando chance, nós estaremos dando margem a infiltrações espirituais de ordem inferior. Como disse o apóstolo Paulo de Tarso,
Nós estamos sendo observados por uma nuvem de testemunhas, não só de encarnados, de desencarnados. E ao mesmo tempo que essa nuvem de testemunhas, alguns torcem para o nosso crescimento, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, nós não podemos descrer em hipótese alguma que existem aqueles que querem o nosso mal. Existem aqueles que estão à espreita do nosso pisar em falso, da nossa má conduta, da nossa má palavra, do nosso mau pensamento. E é nessa hora que a gente abre o leque e essas infiltrações de ordem espiritual inferior chegam até nós. Chegam até nós de que forma? Por sintonia. Porque gente morta, como eu falo, é gente viva, do outro lado. Porque não é porque morreu virou santo. Não é porque morreu virou papa. Nem Madre Teresa de Calcutá. Vai continuar do mesmo jeito do outro lado. Ruim, espizinhando as pessoas, querendo mal. Até ele não ser tratado, até ele não aceitar o tratamento, ele vem em sintonia com a gente. Então, se eu tenho um comportamento agressivo, rude, reclamão, falo palavrão, enfim, eu atraio espíritos malfazejos. Eu vou atrair, na verdade, espíritos debetados, aturdidos, enfermiços, que por sintonia vão se ligar a mim. E aí quem que vai fazer essa companhia no nosso contexto familiar? Pessoas, espíritos ruins. E que muitas vezes, nem sabendo que estão nesses estados, né, que estão perdidos, que estão atormentados, nos fazem o mal. E aí a gente vira assim. Eu começo a me pegar insatisfeito, minha família, todo mundo tem defeito, eu só tenho qualidade, meu emprego não dá certo, a minha secretária é uma anta, o meu patrão é um inescrupuloso, porque eu sei, porque o outro não sabe, porque eu tenho a razão e ele não, porque eu sou melhor ele não, porque eu sou mais, ele é menos, e a gente vai dando abertura. E os nossos pensamentos continuam sendo negativados. E os nossos pensamentos continuam sendo ruins. E a nossa vida só vai para trás. Porque a gente não tem o hábito de agradecer. Agradecer. Agradecer é trazer as graças das divindades, da divindade suprema para nós. Reclamar é andar para trás. É clamar a Deus, ao universo, a toda a espiritualidade, ao cosmos, que a nossa vida ande para trás. Quando eu reclamo, eu estou trazendo coisas negativas para mim. Quando eu agradeço, eu estou trazendo coisas boas. Dias difíceis surgem, com toda certeza. A gente fez uma programação lá do outro lado e se comprometeu a passar por algumas provas da vida. As provas somos nós quem escolhemos. Porque eu quero fazer a corrigenda da minha outra existência. As expiações nos são impostas. Então, muitas vezes, porque a gente não quer, né? A gente quer coisa ruim, não é tonto? A gente não quer coisa ruim. Então, muitas vezes essas expiações nos são dadas para que nós aprendamos a realizar a nossa vivência terrena. Edilson, minha vida está difícil. Eu estou desempregado. Ou então eu perdi um ente querido. Estou sentindo muita falta. Eu sei que a saudade existe.
A saudade, como eu falo, é o amor que fica. A gente não vai mais sentir o cheiro da pessoa. A gente não vai ter a pessoa do nosso lado, roncando na cama, brigando pelo canal de televisão. Não vai. Mas nós temos que aprender a agradecer, porque nos foi dado, durante um período da nossa vivência, o compartilhamento, o aprendizado, a vivência com essa pessoa. Essa pessoa regressou para o plano espiritual antes de mim. Agradeça. Faça uma oração, uma prece, para que os espíritos benfazejos o recolham, que ele seja amparado, que ele siga a jornada do outro lado. Agradeça a Deus pela oportunidade de estar aqui no plano terreno, de poder realizar ainda em vida terrena, através desse corpo físico, que o meu é magrelinho, mas eu tenho um corpo físico. Eu não vou desencarnar, como eu falo, eu vou desossar, porque eu não tenho nem carne. Mas eu tenho que agradecer pela minha vivência, porque me são dadas oportunidades. Vocês pensam que eu não tenho dias difíceis? Muito. Todos nós temos. Você perdeu algum ente querido? Eu também. De Covid, eu perdi primos que eu tanto amava, tias que eu tanto amava. Tenho problema em família? Tenho. Como todos nós. Mas eu tenho gratidão, sabe por quê? Porque eu aprendi que no meu dia a dia eu posso ser luz. E que eu sou partícula divina, como todos nós somos. Porque nós somos filhos de Deus. Então nós somos partículas divinas. Nós temos Deus conosco. E se nós estamos num momento de travessia, nós temos que aprender com toda a nossa força, com toda a nossa fé renovada, acreditar que amanhã é outro dia. E que eu posso, ao invés de reclamar, eu posso agradecer. Porque ao invés do tempo perdido reclamando, ou de apontando o dedo para alguém em família, que é um grupo pequeno, quiçá para os amigos e outros, eu posso ir em direção àquele que precisa de ajuda. Eu posso ser um ouvido amigo, uma palavra, uma mão estendida. Eu posso dar um abraço. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso ir lá fazer uma prece. Eu posso doar meu tempo fazendo uma faxina. Eu posso dar um pedaço de pão para aquele que está passando fome. Eu posso ser mais, muito mais do que eu imagino. Agradeçamos, gente, dia a dia. Então, o que eu gostaria de dizer é que na nossa vivência diária, que nós aprendamos a tratar os nossos familiares. Porque diz o ditado popular que é assim, né? Ai, Deus, amigo a gente escolhe. E parente, o diabo que manda pra gente. Porque tem cada um que a gente não quer nem perto. Mentira. São esses que a gente tem que consertar. Não é? Então que nós aprendamos a ouvir mais. Porque se nós nos colocarmos no lugar do outro, que tipo de coisa nós gostaríamos de ouvir dos outros? Que tipo de coisas nós não gostaríamos de ouvir? Então, dentro do lar, que é essa escola que eu falei, que exista o autorrespeito. Que primeiramente eu me respeite. Para depois eu poder ter esse respeito recíproco com os outros. Que a nossa vivência ela seja marcada de uma maneira a não ferir o outro, a não desabonar o outro. Que nós possamos, sim, porque nem todo dia é dia de flores, mas que nós possamos compreender o outro. E ao nos dirigirmos até o outro, que nós possamos nos colocar no lugar dele. Como que eu vou me comportar? E que nós possamos mostrar que muitas vezes aquilo é um equívoco, que ele está agindo de uma maneira errada, mas todo o ensinamento é feito com amor, com compreensão. Que a gente não precisa se sobrepor, elevar o tom de voz, apontar. Não, você é burro, você não sabe.
Eu sei, você não tem razão, para com isso. Não, você pode chegar, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Você acha certo? Eu não acho. Vamos chegar num contexto. Ninguém precisa melhorar o outro, como eu falei. A gente precisa nos melhorar. E é exercendo que a gente melhora. E dessa forma a gente vai melhorando o ambiente familiar. E ambiente familiar melhorado, que tipo de espíritos nós vamos atrair? Porque se nós temos Deus conosco, na nossa vivência, né, se a gente age no respeito, no autorrespeito, com amor, com gratidão, você acha que algum espírito malfazejo vem até nós? Não. Ele vai falar assim, eu não vou perder tempo com aquela pessoa não, ele é muito bonzinho. Eu vou procurar outro bocó. Vou atrás, ó, pica a mula. E vai atrás de quem é ruim. Ele vai ser atraído pela onda magnética do ruim, não pela nossa que é boa. Então quem manda no nosso lar somos nós. Nós mandamos no nosso coração, no nosso lar, na nossa vivência. E não são os outros que fazem trabalho de magia, trabalho forte, que desfechou algum sentimento de olho gordo, que a sua vida está dando para trás. Não. Porque se você tem Deus na sua vivência, se você age com coesão, com discernimento, você não atrai espíritos ruins. Quem você vai atrair? Espíritos benfazejos. Espíritos nobres vão bafejar o ambiente do teu lar. Os espíritos de luz vão te acompanhar, porque pela sua sintonia vão te acompanhar. Porque, como eu disse, se nós estivermos convivendo com Deus, tudo se realiza. É difícil? É difícil. A gente tem recaída? Tem. A gente é espírito ignorante, está aqui no mundo de provas e expiações, no mundo onde o mal persevera. Porque não pensem vocês, eu vou na casa espírita, eu tomo um passe de harmonização, eu vou reequilibrar os meus chakras, quando o passista vai lá e tira todos os miasmas negativos, quando quebra todas as correntes negativas, quando impõe a mão no meu coronário, está impondo as bênçãos do mais alto da divindade em mim, reequilibrando o meu ser espiritual, como espírito que sou e como o meu corpo físico. Parabéns, que assim seja, graças a Deus. Quando você sai daqui depois do Evangelho, dependendo do teu comportamento, do teu pensamento, do que for, a hora que você entra no carro, chega aquele motoboy, para na tua frente do semáforo, você homenageia a mãe dele, ou senão você faz aquele gesto de gratidão que muitos fazem. Você acha que espírito bonzinho vai estar do teu lado? Não, você já traiu coisa ruim. Então, reeducação, aprender a se controlar, é isso que a gente precisa. É tão simples. O que nós entendemos como, o que a doutrina espírita nos ensina? Que nós somos espíritos, que nós somos luz, fontes de luz. E que nós reencarnamos quantas vezes for preciso para corrigendas dos passados, certo? E que nós reencarnamos, temos um período que nos foi dado para isso e desencarnamos. Voltamos à pátria espiritual, não está todo mundo no sambódromo não. Plano espiritual, pátria de regresso, planos são níveis, cada um vai voltar para o seu estado. Aí diz, eu não vou encontrar meu pai, não vou encontrar minha mãe. Depende. Você foi bom, você vai para o seu plano. Seu pai foi ruim, cachaçou durante a vida inteira, maltratou durante a vida inteira, usou droga. Você acha que ele vai para o mesmo plano espiritual? Vamos pensar assim, nós aqui. Você acha que nós vamos? Não sei, né? Posso estar errado. Nós vamos no mesmo plano espiritual que está a Madre Teresa? Coitado de mim, gente. Eu estou lá embaixo, imagine que é um prédio, eu estou lá no subsolo fazendo faxina ainda. Enquanto Madre Teresa está na cobertura. Então cada um regressa para a tua pátria espiritual. Óbvio
que você, quando vai para o outro lado, os espíritos que pertenceram à mesma família, são eles que nos acolhem. Mas eles não vão ficar dia a dia com a gente lá. Cada um tem o seu compromisso, o seu aprendizado, as suas tarefas. Viu, gente? Então, que nós possamos nos corrigir, que nós possamos nos melhorar, que nós possamos entender a nossa vivência, aprendamos a conviver em família, nessa escola grande da vida que nos é ofertada, que possamos melhorar os nossos sentimentos, as nossas condutas, os nossos atos, as nossas ações. E Edilson, como eu faço isso? Leia um bom evangelho, faça o evangelho no lar, como o nosso preletor da semana passada nos ensinou, o Marcos. O evangelho no lar é muito importante. Leia um texto edificante, 5, 10 minutinhos de uma página do evangelho. Peça a Deus proteção, que vos guie e vos ampare. E a sua família também. E nesse momento, após as nossas palavras, eu quero convidar a todos para fechar os olhos em agradecimento pela oportunidade da vida, para que possamos ouvir a oração que nosso Mestre, Jesus, nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, na terra, na água, no fogo e no ar. Pai nosso que estais nas flores, no canto dos pássaros e no coração a pulsar. Pai nosso que estais em mim, em ti, naquele que eu amo e também naquele que já partiu, deixando em mim as lembranças e a saudade. Santificado, Pai, seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino de amor, de luz, de esperança e bondade. Seja feita a vossa vontade, não a nossa, assim na terra, como em qualquer canto, em qualquer plano deste universo, desta vasta criação. Obrigado, Pai, pelo pão nosso de cada dia que nos dai hoje, o pão que alimenta o nosso corpo, o pão que alimenta a nossa alma, o pão que nos alimenta como espíritos viajores deste universo que é de vossa criação. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, os nossos erros, as nossas palavras, as nossas más condutas. E ensina-nos a compreender, para que também possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, nos conduza sempre no caminho do amor, da luz. Livrai-nos de todo e qualquer mal. Que sejamos candeias de luz no caminho daqueles que ainda se encontram na escuridão. Que assim seja. Gratidão a todos. Graças a Deus. Muito obrigado. Vou aproveitar e vou pedir a vocês e convidar que a partir da semana que vem, a nossa casa, às quartas-feiras, ela vai abrir meia horinha depois. Então o evangelho vai começar depois, meia horinha depois, tá, gente? Dá tempo de vocês tomarem, jantarem, não precisa vir tão cedo assim. Se Deus quiser, vai tudo transcorrer certinho. Muito obrigado, viu? Quem está em tratamento, permaneça em silêncio para o atendimento na Câmara. Obrigado.